Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando aí dessa classificação do time do Mengão, hein? O Flamengo que classificou-se aí, né, com direito a teste cardíaco, né? O Rossi defendendo 2 pênaltis, né? Passando aí para as semifinais da Copa Libertadores da América. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando sobre isso, sobre a redenção do Rossi na partida e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Eu quero também deixar um abraço em especial aqui para a galera de Natal, Rio Grande do Norte, que sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, a galera do Pará, tá bom? A galera de Porto Velho, Condé, Bahia, tá certo? Então, a galera de São Paulo também tem comentado bastante aqui nos nossos vídeos, então um abraço em especial para vocês, tá bom? E também, se você quer também receber um salve aqui em especial, comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, tá bom? E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Faz o gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente vê o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área. Só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as duas melhores chances do jogo. Uma, ok, num chute de longa distância do Saul, que aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo de que não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade e a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 5 não, 4 anos de diferença, mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então eu tô falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. Não, é impossível. É impossível. São jogadores experientes. Exato, no jogo ali, como esse. Entende. E, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande. Tecnicamente, o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem os jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. O Flamengo estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente o Estudiantes pressionou bastante. Mas como é que sai aqui até de lição para a sequência da competição, agora pegando o Rafa? A gente, de todos os títulos que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Assim, não sei se você fosse escrever uma história, escreveria uma dessa para esse jogo de hoje, porque onde você começou como profissional, enfim, passou por aqui, e eu vi que você lamentou demais no primeiro tempo, saiu fazendo um movimento com a mão, do gol sofrido, e sai como um herói dessa classificação do Flamengo para a semifinal. Sim, primeiramente muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado.
fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso, a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. É um sonho do garoto argentino? Tipo assim, hoje eu como argentino também, que passei por aqui, foi pouco tempo que eu passei por aqui, só 1 ano e meio. Estudiante tinha feito uma aposta muito grande em mim, eu não di essa resposta para ele, mas eu tenho que agradecer ele também porque ele me deu a possibilidade de eu sair, tentar buscar minutos. Aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, que a gente treinou lá, e para mim, Estudiante, obviamente, foi um passo leve, joguei só 3 jogos no profissional, mas me marcou muito porque eu aqui aprendi muito com o Lea Cortizo, que hoje é o treinador de goleiro do profissional, eu tinha ele na base. Aprendi muito com ele, quase todo mundo aqui do clube tem uma lembrança dele, todo mundo me cumprimentou, me saudou, então é isso. Obviamente, Estudiante fez um grande papel na Libertadores, lamentavelmente no jogo de mata-mata só passa um, e hoje a gente passou e estamos muito felizes por isso. Obrigado, Rossi, parabéns. Tá aí o Rossi, a comemoração do goleiro. Legal, você vê, Birner, admitindo. E aí, pessoal, na sua opinião, vocês acham que o Rossi errou? O Rossi errou ali naquele gol, né? Vocês acham que foi erro do Rossi ou foi mérito do jogador? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Admitindo que falhou no gol. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, assim, um tom abaixo individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascaciba aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim, eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti, que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele, ele é muito rápida, mas o goleiro ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque você também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos.
com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Bolas que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, nem razoável. Porque do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique. Com o Pedro, e depois aí entrou o Bruno Henrique depois no segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente, o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçado. O Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Abraço. Vamos lá, Flamengo segue, mas que esse jogo sirva de exemplo para o próximo confronto, que vem o Racing. O Racing é melhor que o Estudiantes. Tchau. Pessoal, rapidinho aqui, o que se pode tirar de exemplo dessa partida para enfrentar o Racing? O que é que vocês acham que pode se tirar de exemplo aí do time do Mengão para a próxima partida contra o time do Racing? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar para o nosso vídeo. Meus queridos, aqui do meu lado esquerdo, Felipe Luiz, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Óbvio que é prioridade. Vamos lá, Felipe. Felipe, tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV e Desflá. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã, a disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar pra gente, se eu não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. E você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera às vezes que o time faz que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma: Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. E isso eu sou muito grato, eu vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições, né? Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele.
e optei por não fazer as trocas porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Leizamón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final, o sea, no estábamos finos con balón, el 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó y no generamos tanto peligro como en el partido de ida, y eso también generó con que ellos, que Estudiantes, pues tuviera un poco más el balón, ¿no?, en esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8 chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, e o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. Claro, o treinador... Eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal. E agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Aí, pessoal, mais um vídeo, né? O Flamengo que passou para as semifinais aí da Copa Libertadores da América de forma bem difícil, né? Onde o Flamengo empatou ali no agregado 2-2, sofrendo um gol no finalzinho mesmo do primeiro tempo. Eu acredito, na minha opinião, uma falha do Rossi. O Rossi estava com muita confiança, eu acredito que ali excesso de confiança. Tá, achou que a bola iria para fora, fez ali aquela, né, um goleiro do nível do Rossi não pode tomar um gol daquele, principalmente no canto dele ali, aquela bola, qualquer lugar que aquela bola fosse numa dimensão ali, né, até 1 metro ali, em qualquer região, seria do Rossi, tá? E ele só levantou a mão ali, deixou passar por excesso de confiança, confiando que a bola iria para fora. Infelizmente a bola foi gol, né? Mas aí, até o Calçade falou aí, né? Já estava se preparando para falar do Rossi, falar que a culpa era do Rossi, que o Rossi foi quem falhou, mas aí a partida foi para os pênaltis e o cara se tornou herói, né? É isso aí, o futebol dá nisso. Às vezes o cara sai de vilão a herói rapidinho assim, que nem foi o Rossi, saiu de vilão para herói, defendendo 2 pênaltis ali, né? Ajudando o Flamengo a passar
para as semifinais da Copa Libertadores. Tomara que não falhe mais, daqui para frente não falhe, não passe mais por isso, porque, né, estão faltando isso aqui, para a galera cair em cima do Rossi, né, cair matando no Rossi aí. Então, tomara que coloque a cabeça no lugar, acabe esse excesso de inconfiança, porque, né, não dá mais. Não pode mais falhar numa situação como essa, por mais que ele tenha se redimido, mas tentar melhorar cada vez mais, tá? Contra o Vasco também a gente viu, tomou um gol bobo, o gol foi dele praticamente na indecisão. Hoje também ele ficou meio indeciso, teve lances de bola lançada na área, batida de escanteio, que ele estava meio indeciso ali, se ia ou se não ia. Então isso aí ele tem que fortalecer bastante, né, nessa função para poder melhorar ainda mais. Mas falando nisso, foi o herói da partida, consagrado o herói da partida, né? Não é para menos, defendendo 2 pênaltis, ajudando o time do Mengão a passar para as semifinais, né? E vai enfrentar o Racing, mais um argentino, no caminho do Flamengo, para o Flamengo chegar até a final da Copa Libertadores de América. Mas tirando isso aí, o que vocês acharam aí do jogo, onde o Flamengo foi avassalador, tomou conta da partida, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória, né? Mas o que importa é a classificação, passou para a próxima fase, ufa. Vamos agora para as semifinais, que vem o Racing, e no final, vamos estar na final, né, aí da Copa Libertadores da América de 2025. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!